Olá! Mais um dia por aqui, com alguns minutinhos de atraso, porque tive que buscar a minha miúda na escola. E então, hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre treino. Tá bem? Pronto. Então, Paula, Ciráfia, Ana, sejam todos bem-vindos. Ah, Celeste, olha, ontem estava pensando em você. Tens que ir me visitar. Celeste é uma paciente nossa que já temos algum tempo nos acompanhando e ela tem que voltar a ir me visitar. Celeste, lá no Hospital Cruz Vermelha. Então, vamos lá. Aqui eu fico muito contente porque já sei que tem algumas perguntinhas, já vou comentar. E José também, seja bem-vindo. Ana, Doina e Paula também, pronto. E então, Valentina, Patrícia, obrigado pelos coraçõezinhos. Acho que esses coraçõezinhos vieram da Valentina. Pronto, Patrícia, muito bom. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre treino, porque era uma das perguntas que tínhamos aqui. E olha, parabéns, a Ana merece parabéns, começou o ginásio hoje. Ótimo. Eu treinei essa semana e até ia colocar uma fotinho, mas eu vou confessar uma coisa, que eu achei a foto tão horrível que eu não coloquei a foto. Nini, querida, seja bem-vinda. Nini também já a gente tem se acompanhado já aqui há algum tempo e é um prazer porque de vez em quando a gente fala por aqui. Marisa também. Então é assim, quem começou o ginásio agora, parabéns, estamos no começo de um ano, no começo de um novo ciclo e é bem importante que façamos algo por nós. O exercício, se a gente vê ele como um momento muito único, ele é fantástico. E eu acho que ninguém deveria abrir mão disso. Eu faço exercício nas terças-feiras à noite, que eu tenho um PT, e depois pronto, faço outras coisas. Tem dias mais, fins de semana normalmente é bicicleta, esse fim de semana andei bastante, fizemos umas subidas aí importantes, tenho uma meta para fazer um Gran Fondo, o Gran Fondo de Coimbra em março, e então tem que treinar porque tem uma altimetria importante, e depois em setembro eu vou fazer uma prova fora, e na Espanha, e aí também tem uma altimetria grande, e temos que ir treinando, porque eu tenho muito tempo sem fazer. Então, Luísa, a Jane, Marta, a Raquel. Ai, Raquel, um beijo, Raquel, para ti, bem grande, no seu coração. A Viviane, que me acompanha muito, também vi ela fazendo exercício hoje. Muito bom, acompanhei e sei que está fazendo exercício, isso é ótimo. Então, vamos lá. Vamos um pouquinho ao grão do assunto, ok? Eu vou colocar aqui só para não perder a possibilidade ou o detalhe que possa nos perder alguma conexão. Então, vou me dar aqui um segundo só para por carregar, por se acaso. E vamos já conversar um pouquinho sobre o detalhe, que foi uma das perguntas que me foram feitas, sobre... a pergunta vem assim, peraí. Deixa eu até colocar aqui direitinho a perguntinha que me foi colocada. Vamos dar-me aqui um segundo. E é assim. Faço ginásio 3 vezes por semana, mais ou menos 1h30 por dia, em cada dia, não é? E a dúvida é o que comer antes de ir. Pronto, primeira coisa. Quando a gente vai para o ginásio, o que comer vai depender um pouquinho do horário que a gente vai ao ginásio. Aqui eu tenho que dar só uma respostinha, que a Vivi pode me ligar hoje. Sim, senhora, será um prazer falar contigo.
E então, voltando aqui, depois eu vejo a da pergunta da Nini. Nessa pergunta aqui, quando eu vou para o ginásio 3 vezes por semana, hora e meia, é bastante tempo, ok? Então, aqui é importante, antes de ir no ginásio, para fazer 1 hora e pouco de exercício, dependendo da hora que eu for, por exemplo, vou de manhã, antes do pequeno almoço ou depois do pequeno almoço, ou vou em períodos da tarde, ou no horário do almoço, que muitas vezes as pessoas são assim. Então, vamos lá. Primeira opção. Vamos fazer de conta que a gente vai para o ginásio de manhã. Se for ao ginásio de manhã, o que nós vamos fazer? Vai tomar o pequeno almoço de preferência em casa, ou seja, para que comas alguma coisa antes de ir para o ginásio. Se é logo em seguida de comer, que tem que ser cedo, então fazer uma refeição que eu tenha algo de proteína, que pode ser desde um batido whey, ou um iogurte, ou um ovinho mexido. Tudo isso que eu estou falando são coisas que são bastante digeríveis, ou seja, facilmente, com uma digestibilidade alta, facilmente digerido. Não fico com uma sensação de pesadez, ok? Então, vamos com uma parte proteica, iogurte, proteína whey, batido de leite, posso usar também leite sem lactose, leite vegetal, o que quiserem com fruta, ok? E então, tenho uma boa digestibilidade e vou fazer exercício. Posso fazer um hidrato de carbono? Posso. Então, o que eu posso juntar aqui? Uma tostinha, um pãozinho, bolachas não entra no meu menu, tá bem? Bolacha só serve para sujar os dentes e ficar com os dentes cheios de bolacha. Não serve. Bolacha não entra, não é opção. Mas a gente pode efetivamente fazer uma tostinha, um pãozinho tostado, para quem precisar de um hidrato de carbono. Posso fazer uma tapioca que eu tenho colocado aqui ultimamente e dá para fazer isso aqui tudo bem, sem problema, ok? Posso untar com alguma coisa? Posso. Então, vamos lá, que entraria o elemento aqui de gordura. Essencialmente, abacate, azeite. Agora estamos na época do abacate, agora tem abacates maravilhosos por aqui, o que é uma maravilha, então dá para pôr. E também se digere bastante bem. Um fiozinho de azeite de oliva, uma raspinha de manteiga, uma raspinha de queijo Filadélfia, uma coisinha dessa já tá ótimo. Ah, então eu posso fazer aveia? Pode. Pode fazer aveia e o elemento da aveia ou leite ou iogurte como elemento proteico. E vou treinar. Tudo bem. Pequeno almoço, faço isso aqui leve e tal. Uma das coisas que as pessoas muitas vezes reclamam é comer a fruta antes de ir para o ginásio que se sentem pesados. Fruta que se sente pesado é normalmente a banana. Para algumas pessoas não digere tão bem, mas isso é de pessoa para pessoa, portanto não vamos aqui deixar isso numa situação que seja igual para todos. Também posso fazer uma coisa, posso fazer um batido em que eu ponha aveia, alguma fruta, por exemplo, maçã, uma bebida vegetal ou leite, sem lactose, com lactose, o leite que for bem tolerado, sem nenhum detalhe, ou até iogurte, ok? E pronto, e tenho aqui todos os elementos que eu precisaria para ir para o ginásio. E fica ótimo e ficam bem. Ah, eu não gosto de comer muito antes de ir para o ginásio. Para 1h30 já convém comer alguma coisa. Por quê? Porque senão tem debilidade, não desempenha no ginásio o que poderia desempenhar e não é legal. Tá bem? Então, tentar aqui cuidar desse detalhe. Logo, então, isso se fosse de manhã. Se é perto da hora do almoço, pronto, o ideal seria ir ao ginásio, depois comer, ou seja, comer depois de ir ao ginásio. E sim fazer um lanche. Então, o lanche que eu posso fazer aqui é algo similar. Então, posso fazer um iogurte, posso fazer um iogurte e uma fruta e vou para o ginásio. Tá bem? Por quê? Porque logo na sequência eu vou almoçar, mas eu deveria comer alguma coisa antes de ir para o ginásio. Okay? E eu parto do princípio que eu já fiz o pequeno almoço, direitinho, não fiquei em jejum. Pronto. Pode fazer exercício em jejum? Pode, mas aí é outro esquema. Tá bem? Se é à noite, então o ideal seria ir no final do dia, fazer um lanche antes de ir para o ginásio.
E aí é da mesma forma, porque depois eu vou jantar. Se é gente que janta e depois vai para o ginásio, que isso é o mais raro, porque à noite os ginásios em geral estão muito mais vazios, mas há muitas pessoas que vão. Acho que não é esse caso dessa pergunta, conhecendo a pessoa. A opção seria tomar uma sopa, vai para o ginásio e depois vem e faz outra ceia, ok? Aí sim, a ceia proteica depois do ginásio deveria ser efetivamente proteica, ou seja, iogurte, leite, ovos, uma bebida whey protein, que mais que eu posso colocar? Esse tipo de situação. Então, isso aqui ficava excelente, ok? Antes ou depois, nesses horários. A pergunta era o que comer antes de ir. Depois, aqui tem outra pergunta que eu dei uma querida, e ela diz assim: lanches entre as refeições, o que comer? Algo rápido e diversificado para uma pessoa que tem pouco tempo. Então vamos lá. Aqui tem N coisas que a gente pode fazer, mas uma delas, que é bem fácil e bem simples, é fazer uns lanchinhos pequeninos. Estamos a partir do preço vamos dizer, do pressuposto de que estamos a falar de pessoas que tenham feito cirurgia bariátrica. Mas essa dica, tanto do ginásio aqui, quanto do lanchinho que eu vou fazer agora, independe da cirurgia, se fez cirurgia ou se não. O importante é que esteja no momento que possa comer de tudo. Se está indo no ginásio hora e meia e tem cirurgia feita há pelo menos um mês, porque antes do mês não vai ao ginásio, certo? Então, o que eu deveria fazer aqui é simplesmente o mesmo esquema, só vai estar num volume de alimento um pouco menor. E hora e meia, até dá para ir se a pessoa vai, mas tem que comer depois direitinho. Então, se a pessoa é muito recente da cirurgia, não é o caso dessa pergunta, mas para quem estivesse aí escutando, tá bem? Então, cuidar aqui sempre os volumes e comer aqui partilhado. Nesse caso, o que a gente faria? Durante o treinamento, eu devo hidratar-me. Bem seja com uma bebida isotônica, e pode ser também com whey protein. A proteína whey em água. Então, bato a proteína com água e posso tomar no meio do treino, que fica excelente. Tá bem? Pronto. Então, aqui voltando para os lanchinhos. Os lanchinhos ficam excepcionalmente bons quando eu coloco, Dalila, também seja bem-vinda, porque tem gente aqui que eu não cumprimentei. Fica ótimo nos lanchinhos se eu pegar assim, por exemplo, faço uma caixinha, existe no mercado umas caixinhas, no mercado, ou seja, para comprar por aí, caixinhas ou são Tupperwares ou pronto, caixinhas plásticas ou embalagens, digamos assim, que antigamente se usava para pôr leite para os bebês, que é dividida em 3. Umas caixinhas que tem uma tampinha independente dividida em 3. Essas tampinhas, essas caixinhas se utilizavam muitas vezes para colocar leitinho para os bebês ou para ter lanchinho para as crianças pequenas em 3 compartimentos diferentes. O que é ótimo, porque a tampinha é única, mas a caixinha é dividida em tercis. Em cada um eu posso colocar algumas coisinhas. Então a gente coloca 3 coisas. Vamos pensar assim, para a pergunta, para respondendo a pergunta, eu vou pôr umas uvinhas, vou pôr uns pedacinhos de queijo, que pode ser queijo feta, Babybel cortado em cubinhos, ou seja, um Babybel dá para pôr 4 cubinhos. Posso pôr, então, as uvinhas, uns queijinhos e na outra divisão vamos colocar um fruto seco. Por exemplo, nozes, amêndoas, cajus, castanhas, avelãs, frutos secos. Não estou a falar de frutas secas. Eu quero frutas com água, ou seja, frutas que estejam hidratadas. Posso pôr uvas, posso pôr morangos, que são fáceis de comer, que são lanchinhos muito simpáticos e ficam uma maravilha. E posso pôr coisinhas simples. Pronto, agora não é época de cereja, quando é época de cereja é ótimo. Posso pôr ananás, cortadinhos em pedacinhos, assim, também ficam uma delícia. E todos combinam. Posso pôr kiwi?
cortadinho assim, também fica ótimo. Posso fazer algumas coisas ainda um pouquinho mais proteica. Por exemplo, compro no mercado ovo de codorniz. Os ovinhos de codorniz vêm caixinhas pequeninas com 2 dúzias, normalmente vem caixinhas com 24. Cozo-as todos. Pego uma panelinha, cozinho todos os ovinhos de uma vez. 5 minutos está tudo cozido. Tiro, deixo esfriar. Tiro a pelezinha dos ovos, a casquinha. Normalmente a gente tira com um fiozinho d'água para ser mais fácil, porque a casca gruda muitas vezes no ovinho, então a gente passa embaixo da água, retira as casquinhas e tem os ovinhos de codorniz. Esses ovinhos ponho numa das divisões da caixinha e aí posso fazer, não preciso pôr palitinhos e acomodadinhos, mas por exemplo, posso pôr ovinhos de codorniz, posso pôr tomate cherry pequenininhos, os tomatinhos pequenininhos, e do outro lado posso pôr ou frutos secos ou aqui o queijinho. Aí eu tenho um lanchinho muito mais proteico, ok? Que também cabe aqui lindamente. Pronto. Posso substituir o queijinho por um enroladinho, por exemplo, de fiambre, um fiambre de peru, um fiambre mesmo de porco, não há nenhum problema. Ah, fiambre não é tão bom. Quem não gosta de comer fiambre ou não tem o costume pode usar presunto. Compra a fatiazinha de presunto, corta pela metade, enrola e põe ali junto e dá perfeitamente. Com o tomatinho, o presunto e o ovinho de codorniz fica uma maravilha. A gente só põe uns palitinhos dentro da caixinha para ser mais fácil, não precisa nem sujar a mão, ok? E é maravilhoso. O ideal é que tivesse algum fruto seco dentro dessas misturinhas que a gente possa fazer, ok? Por quê? Porque aí eu não fico tão proteico, eu tenho uma gordura boa e tenho um lanchinho bem rico em minerais também. Então aqui, eu acho que essas duas perguntas aqui ficam muito bem e ficam claras. Se a Ana precisar de mais alguma coisa, que diga, ok? Andréia, seja bem-vinda, um beijinho bem grande para ti. A Andréia também faz tanto exercício, é tão bom isso, é uma maravilha. Então, vamos lá. Que mais que a gente pode falar? Se tiverem alguma pergunta, digam. Agora eu tenho que responder a Nini, porque a Nini tinha comentado aqui alguma coisa. Deixa eu ver se eu... Ok. A Nini. Nini tá a comentar que tem pilates 2 vezes e 1 vez musculação e as caminhadas. Então, para as caminhadas, pronto, se a gente vai caminhar, a gente não precisa fazer grande coisa antes. O que é importante é hidratar-se, ok? Tomar água. Quem gosta de usar água com saborizante pode usar, porque os saborizantes normalmente têm minerais. Quem gosta de fazer tipo uma bebida isotônica, Gatorade, Powerade, Aquarius, esses tipos de bebidas comerciais que estão por aí, tudo bem, não há nenhum estresse, é bom e é agradável, mas podem hidratar-se efetivamente com água. E importante levar água. Se a caminhada é larga, é longa, tem que levar água, ok? Aqui não se diz larga, se diz longa. Então, efetivamente, vale a pena essa situação. Para o Pilates e para a musculação, para o Pilates não é mais suave. E quem acha que Pilates é um passeio pelo campo está equivocado. Pilates é bem forte e puxa bastante. A musculação é mais pesada. Então, sim, um elemento que seja proteico seria ideal. Então, aí vai dentro desse mesmo esquema. Posso comer o ovo, se para mim me cai bem e fica bem, eu consigo digerir bem, ótimo, ovo é uma opção interessante. E sempre vai depender um pouco do horário que a gente está indo fazer os exercícios, tá bem? Então, seria muito bom se fosse um ovinho, posso fazer um ovo cozido. Ovo normal, de galinha cozido, que eu parto pela metade, põe um pouquinho de sal em cima se precisar e como o ovinho e vou treinar. Não passa nada e tá ótimo. Se eu tô já com algum cuidado, assim, a nível de querer manter o peso ou ter um cuidadinho do peso, posso também fazer uma fruta antes do Pilates. Antes da musculação, o ideal seria ou antes ou logo na sequência, eu posso fazer uma fruta antes e tomar a proteína depois. Ou posso até fazer a proteína aqui antes também, se a tendência é no ginásio ficar um pouquinho mais de tempo, tá bem? Então aqui é muito bem-vinda a fruta e é muito bem-vinda a proteína.
Pronto. É diferente de que quando a gente falou, no caso da primeira pergunta, que era 1h30, que é mais tempo. Eu parto do princípio aqui que entre duas pilates em duas ocasiões e a musculação em uma, eu não estou passando muito da hora, 45 minutos, que é normalmente o que dura essas sessões, ok? Então sim, sempre comer alguma coisinha. Se é uma coisa mais ligeira, ou seja, os 45 minutos, eu com uma fruta fico também muitíssimo bem. Importante que essa fruta caia bem, que eu digira bem, que eu faça uma boa digestão da fruta. As frutas mais pesadas é aquilo que eu comentei. Normalmente, banana às vezes cai pesada para a pessoa, ou então começa a repetir, porque tem uma digestibilidade mais dificultada, tanto em bariátricos quanto em não bariátricos, ok? Quem toma e funciona muito bem, perfeito, não há nenhum estresse. Tem gente que às vezes pergunta, que isso não foi pergunta daqui, mas foi pergunta da consulta, no consultório, se pode tomar sumos de frutas com vegetais, sumos verdes, esse tipo de... Pode tomar sem nenhum detalhe. O importante é que no dia que eu tenha carga do ginásio, bem seja na musculação, bem seja no pilates, eu faça um reforço proteico. O reforço proteico não tem que ser única e exclusivamente uma proteína whey. Pode ser o ovo, pode ser o iogurte, pode ser o próprio leite. Apesar que tem gente, que o leite que inflama. Calma, não é bem assim, não é bem assim. E não são essas quantidades de leite que inflamam, tá bem? Pode ser uma bebida vegetal, pronto, mas aí eu preferia que fosse uma bebida vegetal proteica, e aí sim a gente buscaria quem é mais vegetariano ou que não gosta de leite, faça uma proteína vegetal, não é proteína whey, porque a proteína whey a gente chama proteína do soro, e o soro é o soro do leite, então nós estamos a falar de outro tipo de proteína, uma proteína vegetal que tem proteína de ervilha e arroz, tem proteínas de cânhamo, tem proteína de tudo quanto é coisa, a gente consegue umas proteínas no mercado, mas sim fazer um ajuste proteico. Eu tenho uma mocinha que ela adora chocolate com leite, e chocolate com leite também é um reforço proteico, sem nenhum problema, e pode fazer. Pode ser um Ucal, pode ser um leitinho desse, o Ucal é delicioso. Então, quem curte pode fazer, não há nenhum detalhe. O importante é fazer, ok? O importante é fazer, é não ficar simplesmente plain, que não pode comer isso porque inflama, que não pode... Não, esqueçam disso. Quando faz exercício, desinflama. Inflama na hora, porque a gente... Quando faz exercício, aumenta a musculatura, faz uma ruptura da musculatura e por isso a gente aumenta. Então, mas não é uma inflamação sistêmica, não é. Há inflamações que são necessárias. E vamos lá, a inflamação no corpo é necessária. O que a gente não pode fazer são inflamações sistêmicas, que é completamente diferente. Então, o termo inflamação tem que ser bem visto e quando é que ele se aplica. Eu não posso viver inflamada, ok? Isso é uma coisa. Fazer exercício, lógico, por que dói o músculo no dia seguinte que a gente faz exercício? Porque mexeu, porque rompeu a fibra, porque eu estive lá fazendo força e eu tenho um exercício que ele faz uma contração do músculo, e esse músculo contraturado é que vai fazer a ruptura da fibra, e é por isso que a fibra cresce e eu faço uma hiperplasia desse tecido, eu vou aumentar o tamanho da célula muscular, lógico que vai me inflamar, por isso que eu aumento a água também no músculo quando eu faço exercício. Então isso é uma inflamação, mas é uma coisa tópica, uma coisa que acontece aqui no local onde eu estou a fazer exercício, com os músculos que eu estou a exercitar. Por isso que no ginásio a gente faz, um dia na semana, vamos lá, esta menina que faz 3 vezes por semana, um dia ela vai trabalhar membros superiores, braços, costas e tal. Outro dia ela vai trabalhar membros inferiores e vai descansar dos superiores. Para quê? Para que tenha recuperação desse tecido que quedou lesado, inflamado. Mas essa é uma inflamação boa, que faz hiperplasia da célula. O outro dia ela vai trabalhar outras coisas, por exemplo, séries somente de abdômen, ou vai fazer costas,
ou vai fazer aqui outra musculatura ou outro tipo de exercício que não fez nos anteriores. Então, por isso, o rotar essa musculatura, porque faz com que a gente trabalhe todo o corpo, mas de maneira que eu não cause aqui sobrecarga e nem lesões maiores nessa musculatura. Tá tudo bem entendido. Então, o fato de eu inflamar é uma resposta importante do organismo para ter essa modificação. O que é mal? Estar inflamado sistemicamente, estar inflamado com o açúcar. O açúcar em excesso sim inflama. Esse sim inflama e causa problemas graves, ok? Então, não estamos a falar do mesmo tipo de inflamação, ok? Então, isso tem que ficar claro aqui pra gente. Tá, mais coisas. Será que alguém escreveu mais alguma coisa para eu não perder por aqui? Se alguém quiser comentar alguma coisa, diga. Ai, querida, aqui eu tenho uma querida que tá longe, mas tá me vendo. Um beijo bem grande. Ok, aqui. Ok, aqui. Ok. Armando lá, o Alexandre também anda por aqui. Helena, seja bem-vinda. Pronto, eu não sei se tem ainda algum detalhe importante do exercício. O exercício é fundamental que seja feito, ok? Mais ou menos, com maior ou menor intensidade, mas é necessário. E quanto mais frequente fosse, melhor é. Melhor é para o organismo, melhor é para a gente ter uma resposta adequada fisiologicamente. E aqui sim seria bem importante a gente tentar fazer sempre algum exercício de peso, que eu trabalhe a musculatura, não só exercício cardiovascular. O cardiovascular é excelente, tem alguns objetivos específicos, mas aqui nos interessa exercício de peso. O exercício de peso faz com que eu comente, que eu acabo de comentar, essa parte da hiperplasia muscular. A hiperplasia muscular é o que faz nos sentirmos jovens, ok? E isso é fundamental. Por quê? Porque com o passar do tempo, a gente entra num aspecto que se chama sarcopenia. E essa sarcopenia que acontece da idade é a perda da massa muscular. Então eu vou perder essa capacidade do músculo, dessa regeneração boa do músculo, e o meu músculo acaba atrofiando, que é o contrário da hipertrofia. Então ele atrofia, ele diminui e eu vou perder musculatura. Se eu perco musculatura, eu perco sustentabilidade dos ossos lombares, da parte lombar, perco a sustentabilidade a nível de toda a coluna. Então aí é quando eu tenho alguns problemas, tanto bariátricos quanto não bariátricos, ok? Por quê? Porque é lei da vida a modificação da musculatura, ou seja, a perda desta massa muscular é normal, faz parte e entra dentro do que a gente chama o envelhecimento. Se eu quero manter um corpo um pouco mais juvenil, um pouco mais com maior, vamos dizer, com uma maior resposta muscular, eu preciso manter a musculatura tônica, e isso faz com que a coluna não tenha uma sobrecarga sobre a própria coluna, quando o músculo faz com que os ossos mantenham a sua distância entre vértebra e vértebra. Quando eu perco, sobretudo glúteos e a parte lombar, eu vou ter uma atrofia desse músculo, esse músculo vai ficar mais fino e eu posso ter aqui as vértebras mais achatadas. Eu vou achatar a membraninha que eu tenho entre uma e elas e aí eu começo a ter problemas na coluna, pequenas hérnias. Por quê? Porque então eu tenho aqui uma atrofia desse tecido e a sustentação que é me dada pela massa muscular, não é pela parte óssea, porque o osso ele se achata e fica em cima dele. O que é me dado é pela parte muscular, que é o core, a musculatura do abdômen e lombar, que é a mesma musculatura, é quem mantém esse espaço para eu não ter problemas aqui. Então, isso faz com que eu mantenha coluna direita, com que eu mantenha realmente
a coluna direitinha, eu não tenho dores e eu trabalho muito essa parte, ok? Incluindo toda a musculatura dos membros superiores. Portanto, o paciente bariátrico perde músculo? Perde. Perde porque quando ele tinha excesso de peso, ele tinha, eu sempre falo isso, ele tinha um excesso de tudo. Ele tinha excesso de músculo, ele tinha excesso de gordura, ele tinha excesso de formosura, de tudo. Então, quando eu perco ou eu venho a diminuir de peso, eu tenho perda de massas que estavam em excesso, incluindo a massa muscular. Eu preciso, obrigatoriamente, manter a minha massa muscular. Isso aqui é condição sine qua non para que eu esteja bem, porque há aqui realmente uma atrofia. Não dá para, é impossível você perder peso sem perder algo de musculatura. A gente sempre faz o máximo possível para isso acontecer, mas é o que dá. Então vamos lá. Recapitulando aqui só um pouquinho, e não é recapitulando, mas só para a gente ir terminando, porque eu não quero que as coisas fiquem muito largas em tempo. Então, lanchinhos, sempre que eu trabalhar peso ou sempre que eu trabalhar massa muscular, interessa de forma bem importante eu fazer lanches que tenham mais proteína. Há vários estudos que dizem que se a gente faz a proteína até a hora de dormir, nesse mesmo dia, eu tenho a recuperação desse tecido. Ou seja, eu tenho uma melhor utilização dessa proteína para esse músculo que foi trabalhado, ok? Isso é importante entender. Então, a gente sempre diz que quando é um exercício extremo, a gente tem uma janela metabólica. A janela metabólica é, depois de um exercício extremo, repor a proteína, os hidratos, a glicose que a gente acabou perdendo nesse exercício na próxima meia hora, 45 minutos posterior ao exercício. Pronto, quando estamos a falar de exercício extremo, sim, ok? Tem razão. Mas, quando eu estou falando de um exercício aqui mais de ginásio normal, há uns estudos novos, muito interessantes, inclusive com biópsia do músculo e tudo, ou seja, exercícios, estudos mais invasivos, que dizem que até a hora de dormir, ou seja, que eu vou mudar o ciclo, se eu faço a reposição da parte proteica, eu mantenho esse músculo bom, ok? Isso aqui é fundamental. E então, não perder o esquema aqui. Eu fiz exercício hoje, vou repor a minha proteína, principalmente esse exercício de força, pelo menos até antes de dormir. E eu posso, olha, um copo de leite antes de dormir? Pode. Não vai fazer copo de leite quem tem refluxo ou etc, ok? Pronto, a Erika está comentando aqui. E então, ao pré-treino, o que seria aconselhável? Para o pré-treino, vamos lá, Erika. Quando o exercício é um pouco mais forte, eu preciso pôr um hidrato de carbono junto. Bem seja aveia, que eu posso fazer com água. Posso fazer um batido de aveia com água ou um cozidinha, inclusive com água. Põe canelinha. Epa, isso aqui tá mexendo muito. Põe canela. Posso usar com anis, que fica uma delícia. E posso cozinhar a aveia sem problema nenhum e faço um pré-treino se eu preciso de alguma coisa um pouco mais... que dê mais energia, digamos assim. Por quê? Porque eu estou colocando um hidrato de carbono com mais fibra. Aí eu posso misturar junto uma bananinha. Não precisa uma banana inteira, posso cortar uma bananinha, posso ralar uma maçã. Ok? Então, eu estou colocando... Olá, Vitor! E então aqui eu estou colocando efetivamente um hidrato de carbono prévio ao exercício. E fica ótimo, e fica mesmo muito bom. Então, no pré-treino, hidratos de carbono, fruta, desde que tenha boa digestibilidade. Posso fazer tostinhas, integral ou não integral, dependendo do que eu quero. Tostinhas com sementes, posso, desde que tenha boa digestibilidade. E sempre colocar algum tipo de proteína junto, é excelente. A proteína tem que ser colocada em algum momento do dia, ok? No pré-treino, então, bolachinha, não bolacha dessas, mas
a tostinha, a frutinha, a tapioca. Que mais eu posso usar? Posso usar uma batata doce, sem dúvida nenhuma. E dá pra gente pôr uma banana pão, que eu posso fazer e fica delicioso, tanto cozido quanto assado. Tem gente que nunca comeu banana pão, é excelente, vale a pena provar. E a ideia é pôr aqui até coisinhas diferentes e novas. Se eu tô falar de hidratos de carbono como o pãozinho, a tostinha, pode ser integral, pode não ser integral, pode ser não ser integral e eu colocar um pouquinho de sementes por cima. Posso fazer o tal do overnight, que eu tenho então um pouquinho de iogurte ou leite, tenho a fruta e tenho a aveia. Então eu tenho aqui os 3 elementos que ficam perfeitos. Tudo isso eu posso usar no pré-treino. O que é importante? Sempre entender a que horas eu vou fazer o exercício e o nível de digestibilidade que eu tenho. Pronto, dos pós-vendidos prontos, ótimo. Pronto, Érica, agora já entendi qual era a tua pergunta. Dos pré-treinos tem excelentes. O que eles têm? Eles têm mais hidratos de carbono, alguns deles têm algo de cafeína. Tem um que eu gostava muito, que era de uma marca que não está mais aqui em Portugal, a marca foi embora. Mas tem vários e podemos fazer, sim senhora. Eles têm normalmente algo de cafeína, tem mais hidratos, e hidratos que são bem absorvíveis, e aí pode ser misturado ou em barrinha, tem alguns que são em gel e tem alguns que são para misturar em pó misturado com água, sem nenhum estresse. E pode misturar com água ou pode misturar com sumo de fruta. Também fica ótimo. E eu posso fazer sim antes do treino. Isso não passa nada, ok? O importante é que depois sempre tem algum elemento proteico. Érica, se tiver mais alguma pergunta, diga. Aida, seja bem-vinda também. Então, dos pré-treinos tem vários. Tem alguns... eu tava tentando lembrar aqui de o nome de que tem cafeína e tem algum, normalmente todos esses têm minerais, ok? Então eles têm magnésio, alguns têm zinco, alguns têm outros elementos aqui do ponto de vista de micronutrientes, sobretudo minerais, e alguns têm vitamina do complexo B, que é ótimo se tiver. Vitamina B2 e B3 seria excelente, magnésio se tivesse, e algum que tenha, eu já vou falar da creatina, e algum que tenha cafeína também é um bustzinho, dá um pouquinho mais de energia e cai normalmente muitíssimo, muitíssimo bem. Então poderia ser usado sem nenhum tipo de problema, sem nenhum estresse. O que tem que ver, se é bariátrico, que não tenha açúcar em excesso. Então ele pode ter normalmente frutose ou normalmente são maltodestrinas, que tem uma concentração baixa. Pronto, e isso aqui vai funcionar muitíssimo bem. Por quê? Porque ele não tem quantidade de glicose importante. Tem frutose, tem maltodestrina que tem que ser digerido para ser absorvido e aí já não há nenhum problema. Com a creatina no pré-treino, a creatina é excelente no pré-treino, mas a creatina é uma coisa que a gente usa, normalmente a gente faz um pulso de creatina, a gente aumenta a quantidade num tempo, ou seja, vou fazer exercício, eu comecei a fazer exercício, então eu aumento a dosagem da creatina, faço um pulso durante, às vezes, uma semana, dependendo do que a gente quer, aí às vezes tem que ir ao detalhe. E aí posso fazer a creatina, tá muito bem, mas eu faço a creatina se eu vou ao ginásio. Eu posso fazer todos os dias desde que eu esteja treinando, mesmo no dia que eu não vá ao ginásio, mas eu tenho que estar treinando. Não é assim, vou tomar creatina só quando eu vou no ginásio. E eu vou no ginásio uma vez de vez em quando. Isso não serve, ok? Isso não serve e não é bom. Então, creatina a gente faz, eu vou 3 vezes por semana no ginásio. Pronto, toma creatina todos os dias. As doses de manutenção são normalmente 3 gramas, tá? Nos pulsos, a gente usa, em geral, 20 gramas durante uma semana ou 5 dias, e dependendo dos casos, mais tempo. E aí a gente faz divididos em 4 tomas, 5 gramas 4 vezes ao dia. Pronto, a gente mistura só com água. Aquilo não tem sabor, ela se dissolve completamente.
É um pozinho branco, mas ela se dissolve completamente, fica a cor da água, se toma antes do ginásio. Às vezes as pessoas misturam junto com a proteína whey, não passa nada, pode tomar, e se toma 20 gramas de pulso. Depois faz dose de manutenção de 3 gramas por dia. Mas devem estar indo ao ginásio de forma rotinária, frequente, dia sim, dia não, todos os dias e assim por diante, ok? Mas é ótimo, a creatina aumenta massa muscular, sim senhora, e pode ser feito para isso, ok? Que mais? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou algum comentário, e se não tiverem, a gente vai ficando por aqui, mas se tiverem ainda qualquer coisa a comentar ou querem outros tipos de suplementos. Olá, querida. De outros suplementos, o que a gente pode comentar para vocês? Complexo B, vitamina B e magnésio são fundamentais para quem vai ao ginásio, quem faz exercício. Tanto porque o magnésio ele trabalha na contração e no relaxamento muscular, por isso que o ZMA, quem faz desporto, utilizava ou conhece o ZMA tem efetivamente o magnésio. E muitas vezes as pessoas muitas vezes recomendam tomar magnésio antes de dormir. Magnésio você pode tomar antes de dormir, mas quem faz exercício toma de manhã cedo. Eu tomo magnésio todos os dias. Todos os dias eu tomo magnésio. Eu tomo em forma de biglicinato ou forma de magnésio ou óxido de magnésio e fica maravilhoso. Vivi, pode sim. Então, isso aqui fica fenomenal, o magnésio para quem faz exercício. E complexo B para quem faz exercício. Quem toma vitaminas multivitamínicos, tipo as vitaminas que se recomendam para o bariátrico, já tem uma quantidade de complexo B normalmente alta. Então, muitas vezes não precisa. Aí a gente vê como é que estão as análises, se alguém precisar de algum detalhe, trabalhamos com isso. Mais importante ainda, ir ao ginásio, não é tomar o suplemento. É ir ao ginásio que é o ponto fulcral e é o mais difícil de convencer o paciente bariátrico a ir ou frequentar o ginásio. Porque se acha que sempre dá tempo para fazer, eu não gosto, mas quem faz cirurgia bariátrica e há um mês que já pode ir no ginásio, começa a ir ao ginásio, é outra coisa. A musculatura volta, ficam fantásticos, realmente é uma diferença brutal. Quem não vai no ginásio tem uma frouxidão muscular mais importante. Então, quem é bastante jovem, tudo bem, a recuperação é muito melhor. Quem já tem um pouquinho mais de idade, precisa mesmo se esforçar um pouquinho para melhorar esta massa muscular. E não é só o cardio, é mesmo exercícios de força. Então, façam, é realmente bom e, faz um bem tão grande, tão grande. Não é passar horas no ginásio, nem é fazer uma coisa extrema, não. 2, 3 vezes na semana seria o ideal, para também poder descansar e fazer mais coisas. E exatamente, olha, aqui tem a foco no que realmente importa, tá? Comentar assim, que ela é bariátrica e vai todos os dias e faz bem ao corpo e à mente. Sim, senhora. Isso mesmo, isso é outra história. É outra história. Eu acho que o exercício é terapêutico. Então, o exercício de todos os tipos. Bariátrico, tem que trabalhar glúteo, tem que trabalhar perna, tem que trabalhar músculos grandes, porque tem uma resposta fantástica quando faz. A Helena está comentando que vai começar na segunda-feira, foi operada no dia 3 de janeiro, fantástico. A Helena está em excelente momento, um mesinho. Personal trainer, vamos lá, depende do budget, ok? Personal trainer é muito legal. Pelo menos te dá uma boa orientação, no início é muito bom, te ensina a fazer o que tem que fazer e depois, pouquinho a pouco, você pode ir indo sozinha, fazendo os exercícios que foram ensinados. Então, quem não faz, ótimo, Catarina, fico feliz. Quem não faz, ou não quer, ou não pode ter um personal, no ginásio, o pessoal do ginásio está muito organizado para ensinar o que o paciente precisa dizer.
Então, convém sempre comentar isso e ter a sua rotina, e ter lá a sua folhinha escrita, o que tem que fazer, quantas repetições, não sei o quê. Quem está habituado, que sempre fez exercício, em geral sabe fazer muita coisa. Então, vai depender um pouco do background, vai depender um pouco do budget, vai depender um pouco qual é o objetivo, certo? Eu fui toda a vida em ginásio, nesse momento não consigo ir para o ginásio, e eu tenho sim um PT que ele vem, a gente faz os exercícios e fazemos fixo, e depois eu faço outras coisas. Eu faço muito a bicicleta, normalmente são uns quantos quilômetros que se fazem os fins de semana, normalmente é sábado e domingo. Pronto, eu tive uma lesão, fez uma fratura no pé, andando de bicicleta, então tive que parar um tempo e tudo. Mas isso são gajos do ofício, isso aí é coisa normal, né? Mas gosto muito de correr. Agora, exercício de força é fundamental. É fundamental aqui. Dora, seja bem-vinda. E pronto. Então, eu acho que já estamos de bom tamanho, porque senão fica muito longo. E eu sei que eu falo pelos cotovelos, né? Então, deixamos esses detalhes aqui. Quem precisar de alguma coisa ou quiser fazer algum comentário, estamos à vontade. Eu sou toda ouvidos. E os meus melhores desejos de que tenham bons treinos, de que cuidem-se, de que se queiram cada vez mais, de que se dediquem, tomem um pouquinho de tempo para vocês. O exercício é só, único, exclusivamente vosso. Eu acho que a gente tem que ser egoísta nessas coisas, não em outras. A gente tem que ser egoísta um pouquinho para a gente, de querer o nosso bem-estar. Se já fizemos uma cirurgia, se já fizemos uma série de coisas aqui, ou se vamos fazer, é isso mesmo, olha, tá maravilhosa, Dora, fantástico. Não, tu tem tempo depois de ver o live quando quiser. Importante é isso, e te felicito por estar nessa disposição de vir do ginásio e fazer isso. Então, mantenha aí o teu ritmo, mantenha o teu foco, que é fundamental. O ginásio nos trata da alma. O ginásio nos trata não só do corpo, que a gente acha que isso aqui é só para o corpo. Não, isso faz bem. Pode cansar, pode suar, pode ficar com dores no dia seguinte, mas é uma recuperação. E igual que a gente deveria tratar mais do nosso espírito, a gente tem que tratar um pouquinho mais do nosso corpo, sim. Tá bem? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos falando nos próximos lives. Vamos tentar fazer os lives a cada 2 semanas, tá bem? E o que precisarem, sou todo ouvidos. Cristina, seja bem-vinda, tá chegando agora, a gente já tá aqui terminando, mas fica por aí e vamos conversando. Então, quem não decidiu pelo ginásio, se decida, estamos no início do ano, é ótimo. Eu tenho aqui umas quantas pacientinhas que pagam o ginásio, mas não vão lá. Eu devia ter um ginásio, sinceramente. Vão, ok? Paguem o vosso ginásio, mas vão ao ginásio, vão desfrutar, pelo menos vão ver coisas diferentes, vão falar com pessoas diferentes, vão ter um momentinho único, exclusivo seu. Eu acho que todos merecemos aqui algo de bom pra gente, a diferença do que, de só estar a trabalhar e trabalhar. Eu não tenho tempo de ir no ginásio. Tem sim, garanto que tem. A questão é uma decisão, mais nada. Então, beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima. Um beijo, até!